falar em pastor, quase pastor, né? O Cláudio Castro não é pastor. Ele é muito atuante na igreja, né? Mas ele tá com é católico, né? O Flávio Bolsonaro, ele tá numa campanha aí para derrubar o Cláudio Castro. É isso que está acontecendo? Vamos ver aqui o que o Otávio Guedes tem para falar sobre esse momento aqui, né, que está acontecendo do Cláudio Castro, talvez do Flávio Bolsonaro querendo a cabeça do Cláudio Castro. Vamos ver aqui. Gente, é cada vez maior a desconfiança de que o senador Flávio Bolsonaro está trabalhando pela cassação de Cláudio Castro, seja por ação ou até mesmo por omissão. Os dois divergem sobre o nome que deve ocupar a vaga de Cláudio Castro quando ele se desincompatibilizar para concorrer a senador. Então, com Cláudio Castro com os direitos políticos cassados, não só Flávio Bolsonaro consegue emplacar o seu nome, como também abre uma vaga de candidato a senador. E aí, toda hora surge um nome, provavelmente especulações até para pressionar Cláudio Castro a fazer o acordo com Flávio, a aceitar os termos, seriam termos de rendição. Por exemplo, um nome que surgiu semana passada, que eu ouvi, foi até da própria mulher do Flávio Bolsonaro, com a intenção de manter o sobrenome do clã no Senado. Então, nós vamos aguardar o próximo voto, é do ministro Antônio Carlos, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é ligado ao Cássio Nunes. O Palácio Guanabara contava com o voto dele como contrário à cassação, mas a expectativa mudou. E a fatura está indo para Flávio Bolsonaro. Você vê que uma articulação aí do Flávio miliciana, né? De acabar com o nome, com a reputação, com o nome do Cláudio Castro, dessa maneira. Vamos eliminar esse cara para que a gente tenha o nosso nome. É uma sanha por poder, né, desenfreada. Lá em Santa Catarina agora tem o nome do Carlos com a de Tony, né? A coisa tá pegando, os bolsonaros querem tudo. É mulher do Flávio, é irmão do Bolsonaro, são os filhos. É uma corja, né? Talvez em mais de 500 anos aqui de Brasil, não tenha nada tão deletério, tão terrível como o surgimento dessa família Bolsonaro. Né? Não existe nada parecido, Helder. É difícil mesmo de achar um episódio parecido. Tem episódios muito ruins na história do Brasil, mas parecido com esse da família Bolsonaro realmente não existe. E sabe o que é pior? Porque o que é um mochilinha? O que é o Cláudio Castro? Uma herança maldita do Wilson Witzel. Assim como o Ricardo Nunes é uma herança maldita do Bruno Covas. Para não ter que votar num candidato que não seja bolsonarista, mesmo que seja de direita, o pessoal elegeu cada merda em estados e cidades super importantes e deixou depois como herança essas tralhas, né? Bandidinho baixo clero, uma pessoa que você não sabe de que buraco que saiu. O que é Cláudio Castro, gente? Para governar Rio de Janeiro. O que é Cláudio Castro, meu Deus do céu? De onde saiu? O que era Wilson Witzel, né? O que é Ricardo Nunes, velho? Tá ligado? Vereadorzinho de Zona Sul aqui de São Paulo. E o Demetrio Vecchioli, lá no Metrópolis, descobriu uma safadeza que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo, pegando aí carona nesses famosos anônimos que têm muito poder. A Prefeitura de São Paulo terceirizou toda a gestão do carnaval de rua. Você vai me dizer, até aí tudo bem? Pode ser, mas não só. Para uma empresa em nome de laranja, aí já começa a ficar complicado, né? A Quarter tem pelo menos 187 milhões em contratos vigentes que o turismo do turismo de São Paulo. A empresa foi fundada em abril de 2022 por uma ex-sócia de Rodolfo Marinho, nomeado secretário de turismo por Ricardo Nunes naquele mesmo mês. Curioso, hein? Então, logo a Quarter foi fundada, a cada vez mais rica e poderosa SP Tours terceirizou todo o setor de eventos da cidade a ela. Sim, fácil, né? Fundou e já ganha todo o setor de eventos da cidade de São Paulo. Tudo sem transparência alguma. Olha só o naipe do esquema. Isso aqui nem prefeito de interior tem coragem de fazer. Empresa manda nota de 250 mil, cobrando, por exemplo, por 247 produtores no sábado de pré-carnaval. Não diz nem quem são, onde trabalharam ou o que fizeram. Nenhuma comprovação do serviço. A prefeitura vai lá e paga. Não tem problema.
São mais 50 milhões por ano pagos assim. Outro exemplo, nota de 10 guias turísticos bilíngues por uma coletiva de imprensa na prefeitura, fechada a jornalistas, todos eles brasileiros. Não tinha nenhum guia identificado no local. A prefeitura foi lá e pagou a fatura de mais de 8 mil. O Demetrio Vecchioli está postando, tá? Eu recomendo vocês a entrarem lá no blog dele, no Metrópolis. Vão ser 3 reportagens, já saiu a primeira, e logo mais saem as outras 2. Muito importante, por quê que eu trouxe essa história aqui? Porque pensa no seguinte, velho. Pensa num prefeito qualquer de capital, se fosse de esquerda, pego no pulo com esse tipo de contrato todo mal feito, cheio de pontas soltas, que gera uma desconfiança completa. Como é que você manda no sábado pré-carnaval que vai contratar não sei quantos produtores, não identifica quem são os produtores? E mesmo assim a prefeitura vai lá e libera o dinheiro. Como é que você fala que vai contratar intérprete para uma coletiva de imprensa que não tem nenhum jornalista estrangeiro? E não aparece nenhum intérprete lá. Mesmo assim você manda a grana. É esse o nível, tá? É esse o nível de eleição que nós passamos nos últimos anos, que nos brinda com figuras que você não sabe de onde vieram, né? E nem qual é o interesse, qual é o objetivo, mas se torna poderoso da noite por dia. Cláudio Castro, Wilson Witzel, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas. Quem são essas pessoas, galera? Na moral, se pergunte aí quem são essas pessoas que estão com tanto poder nas mãos. Quem são elas? O que elas já fizeram, né, dentro da vida pública para cacifar ao posto de governo, ao posto de prefeito? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Já perguntaria a Humberto Gessinger. E eu falar em Cláudio Castro, o vice dele, está todo enrolado aí numa investigação. Né? E Cláudio Castro não, Tarcísio. Do Tarcísio, o vice do Tarcísio aqui em São Paulo, né, está investigado aqui por lavagem de 1,6 milhão em Andorra. Tá? Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute Prazer, para Andorra em outubro de 2025, tem que prestar depoimento sobre transações financeiras suspeitas. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, e a sua esposa, Vanessa, são investigados por suposta lavagem de dinheiro no valor de 1,6 milhão em Andorra, Principado entre França e Espanha, que já foi considerado paraíso fiscal e atrai investidores estrangeiros devido à baixa tributação. O relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra, obtido pelo Metrópolis, aponta suspeita de delito grave de branqueamento de capitais por falta de comprovação de origem do dinheiro na conta do casal do End Bank, que foi transferida a contas vinculadas em um offshore aberto no Panamá, em nome da esposa do vice-governador. E o Tarcísio está meio falando que é fofoca, que não existe, não responde, né? Ele que se vende ali como um cara correto, né? A extrema-direita, um cara que não tem corrupção, não tem nada disso, né? No nosso governo, um cara que está do lado dele, né? E o Tarcísio minimiza a investigação contra a vice. Fofoca antes da eleição sempre tem fofoca, né? Tá bom, Tarcísio. Doutor, a gente queria uma palavrinha sua sobre a investigação envolvendo o seu vice, Ramute, na questão de Andorra. Eu queria que você comentasse sobre. Eu acho que quem tem que comentar e já vem comentando é ele. Ele já deu todos os esclarecimentos à justiça e à própria imprensa. Então não tem mais fora sobre isso. Porque de eleição sempre tem. Esse negócio está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009. É bem antigo esse negócio. Então, para mim, é uma coisa que não tem nada a ver. Governadora, a situação do vice muda alguma coisa na chapa? Não é acostumado a ser questionado pela imprensa, mas ele fala, é muito antigo. E daí que é muito antigo? Está sendo investigado. Não deixa de ser uma suspeita de corrupção, de um crime grave. Agora, por conta de ser antigo, não vale mais? Então, qualquer corrupção vinculada ao PT que aconteceu no passado também não vem à tona agora, acabou. Galã, galoa, pífio, nanico e pragmático. Olha essa notícia que legal. A inflação vai ser menor em 2026 e o PIB irá crescer em 2026 também. Isso só aumenta ainda mais as chances de você aumentar sua renda neste novo ano. Sabe o que pode potencializar ainda mais? Você usar esse novo sistema, que está ajudando pessoas comuns a conseguirem fazer mais ou menos
de 2 até 5 mil reais por mês. É algo tão simples quanto usar o WhatsApp. Qualquer pessoa consegue. Este print aqui do lado é da Flávia, que topou usar esse sistema. Em 7 dias, depois de ativar o sistema automático do Clayson, a Flávia conseguiu fazer mais de R$1.000, o que dá para salvar quem fecha o mês negativo, certo? Já o Eduardo fez mais ou menos R$800, isso na primeira semana após ativar o sistema automático do Clayson. Isso aqui é diferente dessas promessas malucas que talvez você tenha ouvido por aí na internet. O que estou te mostrando é para conquistar sua renda de verdade através da internet. Basta ativar esse sistema que eu vou te mostrar lá no WhatsApp agora. E fique tranquilo, porque não é nada de jogar tigrinho. Você não vai ser enganado nem enganar ninguém para fazer esse dinheiro. E para você entender como funciona direito tudo isso, eu vou liberar 3 aulas gratuitas te mostrando exatamente como ativar esse sistema nas próximas 24 horas. Clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo no WhatsApp.